Eu tenho um livro aqui que eu estava namorando desde 2020, quando ele foi lançado em inglês. Esse livro se chama História da China. Quem gosta da China, quem aprende chinês, quem aprende cultura chinesa, sempre tem dificuldade de conhecer a história da China, não só pela vastidão de coisas e de assuntos que a gente tem, mas também porque os assuntos estão espalhados. Você aprende um pouquinho de uma dinastia, um pouquinho de outra. Aqui você tem tudo isso reunido. É um livro do Michael Wood, que eu não sei se vocês acompanham, mas eu acompanho já há algum tempo. Ele é um historiador inglês, mas é também um apresentador, um roteirista de documentários. Vamos falar sobre o livro com Clarissa Mello, que é editora no selo Crítica, que faz parte do grupo editorial Planeta. Então, primeiro, muito obrigada por estar conosco hoje. Obrigada, eu que agradeço. Quero te falar que estou muito feliz com o livro e quero que você me conte, comece me contando como é que foi a escolha desse livro para traduzir para o português e lançar no Brasil. Bom, o processo de escolha de livros, geralmente livros internacionais dentro de uma editora grande, passa pelo oferecimento de títulos de catálogos de grandes agências e editoras internacionais. Então, como nós temos esse selo Crítica, que é um selo conhecido pelas suas publicações de história, as agências e as editoras já mandam para a gente títulos que possam ser do nosso interesse. Na época, minha colega Ida Veiga, que é hoje a nossa consultora e era a nossa editora responsável pelo Crítica antes de mim, recebendo e vendo nas feiras quais eram os livros que estavam por vir, viu História da China e falou: opa, peraí, eu preciso ver esse livro, a gente precisa contratar esse livro. A gente tem dentro do selo Crítica uma linha dentro dos livros de história, que é uma linha que a gente chama de, hoje eu chamo mais de história global, mas poderia ser, por exemplo, grandes panoramas históricos, ou seja, nós procuramos livros de grandes civilizações, de grandes momentos históricos também, que possam ser, ou que são fenomenais e muito importantes para a gente entender o mundo hoje. Então, a gente viu isso, obviamente, na história da China, levando em consideração a importância da China hoje no cenário global, que só tende a crescer. A gente tem, por exemplo, no nosso prelo, um livro sobre os persas, que foi uma civilização extremamente importante no mundo antigo, foi, inclusive, uma das grandes potências do mundo antigo. Nós publicamos os Vikings, por exemplo, os Vikings, né, que entrou na cultura pop, mas hoje a gente vê a importância dos Vikings, por exemplo, até como uma civilização que conheceu outros mundos, que chegou no novo mundo, que veio a ser descoberta. E dentro desses, a história da China foi descoberta, a gente falou, putz, precisamos contratar, e aí fizemos o processo de oferta e conseguimos levar para ficar na casa. Então, faz parte desse novo olhar para a história, porque a gente tem desde Laurentino Gomes, no Brasil, escrevendo sobre a história do Brasil, um jornalista, que traz os personagens de uma maneira mais próxima do leitor. Essa é a linha editorial do selo? Isso, absolutamente. O selo Crítica, a gente tem uma proposta de fazer livros que sejam para não iniciados, ou seja, que qualquer pessoa que não saiba nada sobre a história chinesa, ela lê esse livro e ela consegue ter uma noção muito ampla, panorâmica, mas ao mesmo tempo profundo o suficiente para que ela possa fazer parte, por exemplo, de debates públicos, entender um pouco mais sobre algumas notícias, ou até que seja uma obra de referências para estudos, porque o selo Crítica só se propõe a publicar especialistas. Ao mesmo tempo, nós estamos muito de olho nessa nova pegada de encarar a história, porque a história é uma grande narrativa. Então, por exemplo, se a gente pensa no livro da Lilia Schwartz, que é O Brasil, uma biografia, é uma biografia mesmo do Brasil, né? É uma biografia desse país, como se esse país fosse quase que uma pessoa, digamos assim, né? Porque as biografias geralmente são de pessoas. Então a gente tem esse olhar, a gente tem essa preocupação, sobretudo as civilizações orientais e africanas, elas foram tiradas muito do seu protagonismo. Então há muitas questões sobre a cultura, sobre a religião e espiritualidade, sobre o desenvolvimento teórico e filosófico, que dentro da cultura ocidental não eram destacadas ou vistas.
Então, nos interessa muito esse tipo de narrativa histórica que dá protagonismo não só para acontecimentos históricos, mas tenta ver isso também do ponto de vista da cultura desse povo e do protagonismo desse povo. Uma coisa que eu acho interessante na história da China é que, se você vê o subtítulo, é uma história de cultura de seu povo, né? E o Michael Woods, ele é um entusiasta, ele é um cara que viajou. Quando ele narra os lugares onde ele tá ali narrando, ele fala de um prédio, porque quando você chega lá na cidade tal, você vê o prédio escrito com essa placa. É um cara que está trazendo também as viagens dele, está trazendo documentos históricos, está trazendo personagens históricos, né? Desde pessoas como Confúcio, até talvez outras personagens que a gente não conheça. Eu não quero cometer o risco de pronunciar errado, porque isso vai para o Departamento de Línguas Orientais, mas eu não sabia, por exemplo, de um grande historiador chinês da época antiga, que tinha sido responsável por fazer a grande compilação da história da construção do Estado chinês. É extremamente interessante e faz parte dessa nossa linha de buscar narrativas históricas para um público não iniciado e que leva em consideração o protagonismo desses ou países, ou povos, ou culturas, de uma forma que seja a realmente fazer você sentir que você está lá, que você está viajando, que você está, de alguma forma, se aproximando, né? No ponto que eu estou do livro, eu acho que ele vai construindo essa narrativa e dando muitas pistas de como é que a gente chega no século XXI fazendo uma mudança de eixo, olhando para o Oriente, tendo ali como principal expoente a China. Então, essa construção é muito interessante de avaliar, porque você já sabe onde eles chegaram, né? Sim. Aí você precisa saber como é que eles chegaram até ali, então ele faz esse percurso. Na Letras, a USP tem o único curso de graduação de língua e literatura chinesa, então tem muitos interessados na China em todos os seus aspectos. Mas eu fico pensando, e eu gostaria que você, como editora, nos dissesse quais são os outros interessados por um livro como esse. Para nós, é óbvio, todos nós queremos ler o livro porque ele traz muitas informações que são importantes para as nossas pesquisas. Qual é o outro tipo de público? Você que está acostumado a lidar com o apaixonado por história. Olha, eu te diria que o bom da história é que ela deve ser uma das poucas ciências sociais que parece pegar um público extremamente amplo, né? Eu acho que é porque a história, no fundo, a história de um povo, de uma civilização, a nossa história faz parte da nossa história, é uma narrativa, é uma contação de histórias. São livros que, em geral, dentro dessa proposta, eles são muito gostosos de ler, né? Eu, por exemplo, que sou formada em filosofia, os livros de filosofia às vezes são um pouquinho mais duros, um pouquinho mais complicados de você entrar, e a história tem esse sabor incrível, né? Ainda mais quando escrita por um autor como Michael Wood, que vem do cinema, né? Que tem toda uma cinematografia na escrita dele também. Mas falando especificamente da história da China, e também o que é verdade para os outros livros do Crítica, a gente vê muito o interesse de profissionais liberais, de estudantes e de pessoas que estão muito ligadas no que está acontecendo no mundo. Então, História da China, por exemplo, é um livro que eu tenho amigos economistas que, quando viram que saiu, já queriam saber mais sobre a história da China. Ninguém que hoje trabalha com comércio exterior, relações internacionais, economia, ignora nada que seja a China. A gente tem um interesse também de muitas pessoas que vieram de outras ciências humanas e precisam ter um entendimento histórico, seja do mundo, ou seja especificamente da China, para poder trabalhar, falar sobre o mundo. A gente tem muito interesse da galera que vem, por exemplo, de áreas como o jornalismo, todo mundo que gosta de notícia, que está ligado no que está acontecendo, que quer discutir política. Então, às vezes, a gente tem pessoas jovens que estão trabalhando com sei lá, a gente vende muitos livros do Crítica na Feira da USP, aí vem uma galera assim, eu estudo gestão pública, eu estudo, sei lá, às vezes a pessoa estuda até biomédica, mas de alguma maneira aquilo ali tem a ver com o mundo dela, né? Porque a história tem isso, né? A história, ela diz respeito a todos nós. Então a gente pega muita galera de humanidades, a gente pega muita galera de relações internacionais, economia, todo mundo que tem que estudar o que está acontecendo e que é muito atravessado pelos acontecimentos e eventos históricos, e a gente pega todos os interessados em notícias do mundo, história do mundo e no que está acontecendo. Muito bacana, porque esse livro foi bem recebido, inclusive pelos próprios chineses. Esse livro foi bem recebido lá. Até existe um movimento de valorização
da cultura tradicional pelos jovens chineses, que eu acho que o livro casa muito bem com esse movimento também. Mas eu tenho uma curiosidade, porque o livro vem sendo preparado há alguns anos, as viagens do Michael já acontecem aí há alguns anos, é possível ver os documentários e tudo, mas o livro foi lançado no meio de uma pandemia, num momento muito crítico para a China, de muito preconceito. Você tem informações de como esse livro foi recebido no mundo naquele momento? Das informações que a gente pegou do lançamento, a recepção foi muito calorosa. O autor teve que incluir um prólogo, né, sobre a Covid. Inclusive, uma coisa que é muito interessante de se dizer da história da China é que toda a proposta do Michael Wood é justamente essa que você apontou. Se você quer entender a China hoje, se você quer entender o que esse povo é hoje, você obviamente tem que olhar para o passado. E não só o passado, né? Ele fala muito sobre a filosofia, ele fala sobre a geografia, ele fala sobre os valores, ele fala sobre a resiliência, né? Nessa coisa da Covid, inclusive, ele termina falando, né? Se eu não me engano, a última frase assim do livro é algo, se querendo, desculpa dar o spoiler, mas é o prólogo, pelo menos, não é o último capítulo. De uma certa maneira, eu sinto que ele responde essa sua pergunta, da visão que as pessoas, porque infelizmente veio um preconceito surreal contra a China, e não só a China, como inclusive outros povos asiáticos, né? Porque infelizmente o racismo tem isso, né? A xenofobia tem isso, acaba colocando todo mundo no mesmo pote. E ele um pouco que responde, e eu acho que de uma certa forma isso ajudou na recepção do livro, porque ele de uma certa forma já encara essa questão da Covid e ele fala, e nisso o livro é muito bom, né? Porque o próprio livro é uma manifestação física de, olha, tá vendo a história desse povo? Tá vendo 4.000 anos de história? Tá vendo toda a cultura? Você começa a ler o livro e você tem muito esse sentimento de, meu Deus, cara, a China já era um estado unificado 200 não sei o que lá antes de Cristo. O que era a Europa nessa época? Era protetorado grego, sei lá, nem era nada próximo. Tecnologias, ele fala das tecnologias de guerra. Então, quando ele fala de algumas guerras que teve, não lembro se era na dinastia Qin, não sei, agora fica muito confuso, que é muita história junta, eu começo a me perder. Mas ele fala de máquinas de guerra, que os caras conseguiam conquistar outros povos, porque eles tinham um maquinário de guerra. É uma coisa impressionante que não dá para colocar nessa caixinha preconceituosa da Covid. Aqui no Brasil, a gente já está tendo uma recepção muito mais positiva, porque como a gente publicou esse ano, a pandemia, obviamente, já está num outro lugar, né? Não vou dizer que ela acabou, mas num país que, né, a maioria das pessoas estão vacinadas. É claro que só a comunidade chinesa para dizer como é que esse preconceito está sendo agora lidado, mas eu sinto que a gente, ainda mais nesse momento de eleições, a discussão já está sendo para um outro lugar, que é sobretudo esse lugar da China no novo cenário geopolítico mundial, né? Essa nova ordem mundial que alguns defendem que a China está aí dominando junto com os Estados Unidos ou possa vir até a se tornar o grande player que vai organizar o mundo. Eu sou só uma editora de livros. A gente pode perguntar isso para o Michael Wood. Sim. Mas, enfim, essa que foi a percepção, pelo menos nossa, está sendo mais positiva. O livro é igualzinho o que a gente tem na edição inglesa, porque eu vi que a capa Ele é é igual, igualzinho. igualzinho, todas as fotos, tudo igualzinho. Não houve Isso, tudo adaptação nenhuma. igualzinho. Não houve adaptação, e as adaptações que haveriam, por exemplo, de língua, já veio do inglês. Então, o próprio Michael Wood, ele cita algumas palavras em chinês, e isso já vem escrito, por exemplo, na linguagem ocidental, então a gente não precisou fazer adaptações, mantivemos o caderno de fotos. A única adaptação é que na nossa edição não vem com os mapas. É muito comum esses livros de história terem mapas para nos ajudar, mas nem sempre os detentores de direitos têm esses arquivos preparados para que a gente possa incluir e editar. Fora isso, o caderno de imagens, todo o resto, tá, inclusive a capa, a gente pegou da edição original britânica. E o livro já está disponível nas lojas, também é possível comprá-lo no site da própria Planeta ou do Selo Crítica? No site da Planeta, a gente tem os links de todas as lojas que vocês vão encontrar o livro disponível. A compra mesmo, tanto do livro físico quanto do e-book, vocês conseguem achar em todas as livrarias do país, vocês podem comprar online ou vocês podem comprar presencial. Então, vocês podem, em todas as sua livraria favorita, procura que deve ter lá. Se não tiver na sua unidade, do lado da sua casa, porque às vezes já está vendido, mas vocês com certeza encontram na internet. Tá, e E na agora dúvida é só entrar no site da Planeta e pegar
as opções que tem lá de venda que a gente coloca dos links. Agora, uma pergunta que é fundamental para quem está aqui em São Paulo, mas não só. A Planeta faz parte da Feira de Livros da USP, porque lá a gente tem Claro! 50% de desconto, então tá na boca da feira aí. Planeta faz parte, sim, da feira da USP. A gente sempre está presente, os livros crítica sempre estão lá. A gente também tem outros catálogos, então, para quem também tem interesse em outros livros de não ficção e ficção, nós temos desde selos literários, como Tusquets, até selos de autoajuda, para quem gosta de autoajuda. E aí, obviamente, que os nossos livros crítica e do selo Planeta, que são de não ficção, vão estar lá com 50% de desconto. Então, podem correr atrás da gente, vão lá, dá oi, compra no site, quando vende no site, procura a gente. A gente participa de todos os grandes eventos de venda de livro no Brasil. Perfeito. Então, agora o nosso próximo encontro, nossa próxima conversa será com a presença do Michael Wood. Até lá, eu terei Ai, tomara! finalizado. E eu vou terminar de reler, porque como eu estava te falando, Márcia, eu deixo até esse comentário para a galera, que a gente, como editora, a gente vê o livro, às vezes, numa categoria muito técnica, né? A gente está ali conferindo preparação, a gente está conferindo tradução, então, às vezes, a gente perde o sabor porque está ali na minúcia. Aí eu comecei a reler para esse encontro, aí eu cheguei hoje, eu falei assim, gente, esse livro é muito bom, e eu estou relendo pela segunda vez, estou achando muito bom, e aí eu recomendo não só como editora, mas também como leitora, viu? Muito bom, eu também estou adorando, tento ler um capítulo por dia, alguns capítulos são longos, mas é um livro que eu vou ler e reler com toda certeza, e voltar a vários capítulos. Aqui eu estou fazendo anotações, eu estou riscando o livro, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas nesse caso não tem jeito. Então, te agradeço mais uma vez, espero que a gente se encontre em Eu que breve, agradeço. Quem sabe na USP também. Nossa, com certeza, com certeza, com certeza. Gente, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada. Espero que vocês gostem do livro e a Planeta está aqui de portas abertas para vocês sempre entrarem em contato, seja para ter outras conversas, seja para sugestões, reclamações, fiquem à vontade, procurem a gente. Tá ótimo. Obrigada.